Eu não faço ideia como você deve começar um vídeo no YouTube, mas eu vou tratar como se eu estivesse fazendo um vlog no TikTok e vou começar assim. O porquê eu decidi fazer Erasmus na Espanha. Eu sou a Lara e eu faço Ciência da Comunicação na Universidade do Algarve, em Portugal, e eu já tô no meu terceiro ano de faculdade, que é o último. No último ano eu decidi fazer um intercâmbio na minha faculdade e vir estudar em Málaga, ou seja, terminar as minhas aulas aqui em Málaga. Mas eu recebo muitas perguntas de por que você decidiu fazer isso? Por que você foi pra Málaga em específico? Por que eu não fiquei em Portugal? Então hoje eu acho que com esse vídeo é uma forma mais clara de explicar tudo e eu posso falar sobre tudo. Vamos do princípio, por que eu decidi estudar fora? Sempre foi um sonho pra mim estudar fora e eu escolhi Portugal porque era o país menos burocrático possível e porque em 2018 a minha amiga veio estudar aqui. E aí ela me falou, você sabia que dá pra entrar na faculdade aqui pelo Enem? Aí como naquela época eu estava arrasada que ela estava se mudando de país e eu estava em desespero, eu falei, meu Deus, Letícia, eu vou. E aí 4 anos depois, 19, 20, 21, 22, 21, 3 anos depois, eu vim. 19, 20, 21... Sim, 3 anos depois eu vim estudar em Portugal. E eu me candidatei para 2 universidades portuguesas, que foi a Universidade do Porto e a Universidade do Algarve, só para essas duas. Eu lembro que na época eu escolhi muito pelo preço também, porque tem lugares em Portugal que, como estudante internacional, você chega a pagar 7 mil euros por ano, e a UALG estava na média, a do Porto era a mais barata, é uma das melhores faculdades em Portugal, e a do Algarve estava na média. Eu ia morar na praia, que era um sonho. Minha mãe já tinha ido pra Faro, tinha gostado muito, e eu falei, vou me inscrever pra essas duas. Não passei na Universidade do Porto e eu lembro que quando eu recebi o resultado, que eu não tinha passado, meu mundo caiu, assim. Eu chorei muito, eu mandava e-mail pra faculdade tentando entender, porque eles não te mandam uma justificativa, né? Eles só falam, tipo, candidatura negada. E quando eu passei na UALG, que é a universidade que eu tô hoje, em Faro, não queria ir. Eu lembro que eu cheguei lá, tipo, meu Deus, eu vou morar aqui, porque Faro é uma cidade muito pequena, não tem tanto a estética europeia em alguns lugares, principalmente quando você chega do aeroporto, que é no meio do mato, e aí eu fiquei, meu Deus, não acredito que é aqui que eu vou morar. Depois Faro me ganhou, entrou sorrateiramente no meu coração e hoje eu sou apaixonada pela cidade que eu moro, que eu não teria me encontrado no Porto, porque depois eu voltei pra lá e eu não me via fazendo faculdade lá, principalmente porque lá chove muito em Faro e nós temos 300 dias de sol. O porquê que eu decidi fazer faculdade fora, porque em Portugal era mais fácil, os valores eram mais acessíveis, não era tão burocrático, a cultura é tão diferente assim. Se bem que depois que eu cheguei em Portugal, eu levei muitos choques culturais seguidos assim, mas tudo bem, a gente fala sobre isso em outro vídeo. Por que eu decidi fazer Erasmus? Erasmus, pra quem não sabe, é um programa de mobilidade entre faculdades dentro da União Europeia. As faculdades fazem esse intercâmbio, então você está matriculado na sua universidade, mas você pode fazer uma mobilidade para outro país para terminar a sua graduação. Mas o Erasmus tem um limite de 1 ano, você pode ficar 1 ano inteiro em outro lugar, e aí você precisa voltar, fazer pelo menos um semestre na sua faculdade para você poder fazer outro Erasmus. Então você tem em média de 2 Erasmus que você pode fazer na sua graduação. Desde que eu descobri que existia o Erasmus, eu sabia que eu queria muito fazer. Quando a minha professora falou, foi na primeira semana de aula do meu primeiro ano, quando ela falou que dava pra gente fazer o intercâmbio, eu já fiquei tipo, meu Deus, pensando nos milhares de lugares que eu queria ir. E aí depois, quando eu fui entendendo mais o processo, eu entendi que são faculdades que têm acordos, então não é toda faculdade que você pode ir, depende da que tem acordo com o seu curso e com a sua faculdade. Eu me inscrevi logo no meu primeiro ano, porque você tem que fazer um ano inteiro de faculdade. Então, no final do primeiro ano, eu me inscrevi pra fazer Erasmus. No segundo ano, no primeiro semestre do segundo ano, passei. Só que eu fiquei muito nervosa, eu lembro que eu ia ter que arrumar muita coisa em cima da hora, e aí eu decidi que eu não ia. Muito por falta de organização e querer dar certo, sabe? Eu gelei muito quando eu vi a candidatura e falei, nossa, mas eu vou deixar minha vida em Faro, tipo, agora que eu finalmente tô adaptada, porque meu processo de adaptação foi muito difícil em Portugal. Que eu já estou bem aqui, eu vou me mudar. E aí eu lembro que eu dei uma fraquejada e eu não fui. Tipo, também tinha muitas questões burocráticas, porque o Erasmus é um pouco bagunçado, pelo menos na minha faculdade. Foi um pouco... eles deixam pra resolver tudo na última hora, tipo, 1 mês antes de você ir. Aí quando você vai ter que começar a mandar os documentos, e pra mim isso não existe. Esse ano, que seria o meu último ano letivo, eu tinha a chance de me inscrever de novo. Graças a Deus, eu entrei. Eu passei na Universidade de Málaga, que era a minha primeira opção. Minha opção, se eu pudesse escolher, eu iria pra França,
pra praticar ainda mais o meu francês. E era meu sonho morar lá, principalmente no sul da França. Mas, como minha faculdade não tinha um acordo com uma universidade francesa, a Espanha era o lugar mais viável, porque tinha, tipo, Irã, Israel. Tipo, o que eu vou fazer nesses lugares agora, em 2024? Vou lá pra estudar? A Espanha era o lugar mais viável pra eu vir. Quando eu recebi o resultado que eu tinha passado no Erasmus, foi em março, foi um pouco antes da Páscoa, assim. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia se eu ia ser aceita por conta da desistência. Eu fiquei muito feliz que eu tinha passado, comecei a pesquisar tudo. E aí eu comecei a ter um problema muito sério, que é com a validação das suas matérias. Porque como você vai fazer um intercâmbio em outro país, você tem que validar as matérias que você tem no seu país originário. Como eu não queria ficar atrasada um ano na faculdade, eu quis validar todas as matérias que eu tenho. Então eu tenho 5 matérias por semestre e eu quis validar essas 5. É um pouco trabalhoso porque as faculdades têm grades diferentes, a forma como é ensinada as coisas são diferentes. Então, nossa, foi um processo muito difícil. O plano de estudos foi negado várias e várias e várias vezes. E toda vez eu postava no TikTok, tipo, foi aprovado, foi negado. Foi aprovado, gente, foi negado. Dessa vez vai. E era negado de novo. Até que eu desisti de vir. Foi no final do mês passado, inclusive. Um dos meus melhores amigos, tipo, gente, eu não quero que falem comigo sobre isso, mas eu não vou mais. Porque eu tava ficando muito ansiosa, o processo é muito burocrático, ninguém me dava uma luz, eu não sabia se eu tava fazendo as coisas direito, eu tinha que achar um apartamento aqui em Málaga que parecia ser um terror, tal como Faro, porque a Europa tem essa questão da crise imobiliária muito forte, que tem muito mais pessoas do que casas, do que quartos pra você morar. Tudo muito estressante e, de novo, me bateu o medo de viver o desconhecido e deixar todos os meus amigos em Faro, porque agora, além dos meus amigos, eu trabalhava, porque se você não sabe, eu sou social media. Com muito medo de ir embora e só, tipo, ir pra um lugar que eu não conhecia. E não, eu não vou. Falei com a minha mãe, falei com todo mundo que importava mais, assim, falei, gente, eu não vou pra lá, não é o momento. E eu sabia que se eu não viesse agora, eu nunca mais ia poder fazer um Erasmus na minha graduação, porque eu já me formo no ano que vem, e no ano que vem é período de estágio, então eu não ia ter aulas, eu ia trabalhar. Eu falei com uma amiga minha, a Martina, e ela, de todas as pessoas que eu conversei, foi a única que falou, tipo, cara, eu acho que você tá errada em ficar. Eu acho que é um desperdício de oportunidade, você nunca vai ser tão nova quanto você é hoje. E se você não fizer isso agora, vai ser sempre uma coisa que vai ecoar na sua cabeça. Falei com a minha irmã também, e ela falou muitas verdades na minha cara, tipo, Lara, você sempre falou disso, desde o primeiro ano da faculdade, é sempre uma coisa que eu quis fazer, e aí agora, na minha última chance de fazer, eu ia desistir porque tava difícil. Não dá. Faltando 10 dias pra setembro, eu decidi começar a procurar enlouquecidamente um apartamento, fazer o meu plano de estudo ser validado, porque a minha faculdade estava de férias, então ninguém podia aprovar o plano, e eu falei, ai, dane-se, eu vou assim mesmo. Não vou ser a primeira pessoa que vai passar por isso, pelo caos do Erasmus, todo mundo sobreviveu à burocracia, e eu vou. Dando 5 dias pra me mudar, eu achei esse apartamento que eu tô hoje, que é incrível, é super central, tem ar-condicionado. Nossa, sério, eu estou apaixonada. Os meus colegas de casa são incríveis, maravilhosos. E eu vim. Minhas aulas começam só no final do mês. Eu estou encantada, eu estou apaixonada pela cidade. Aqui tem tudo, tem muito restaurante. Eu conheci muitas pessoas já, pessoas muito legais. E eu não sei, eu só tô muito feliz. E todos os dias, o meu primeiro pensamento, quando eu acordo, é de gratidão por eu não ter ouvido os meus pensamentos de, nossa, e se der errado? Eu acho que eu não vou. Tô com muito medo, eu não vou. Porque é muito fácil você desistir de uma coisa que você quer muito, porque ela vai ser difícil e, tipo, você não sabe como vai ser. Eu não tinha casa, eu não tinha garantia de bolsa, eu não tinha nada. Ah, porque eu esqueci de falar isso, mas o Erasmus, eles te dão uma bolsa de 2.000 euros. Então, esse é um ponto muito bom também. Mas eu ainda não recebi a bolsa, então, assim, não sei se ela é real ou não, galera. Quando eu receber, eu venho aqui contar pra vocês. Essa última semana, quando eu decidi vir mesmo, todas as portas foram se abrindo. Eu achei apartamento, o meu plano de estudos foi validado, eu assinei o contrato da bolsa. Eu achei um depósito pra guardar as minhas coisas em Faro. Eu achei alguém pra ficar no meu apartamento em Faro, pra quando eu voltar eu não precisar alugar. Então, assim, tudo se encaminhou, tudo fluiu. E agora eu tô aqui, morando aqui, amando aqui e muito ansiosa para as minhas aulas que começam no dia 23. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, talvez até mais, mas foi isso. Beijos! Não sei como termina um vídeo no YouTube, no TikTok eu só faço uma cara bonita e eles acabam. Tchau, gente!